Pastor, se o senhor quiser assomar o púlpito com a gente aqui. Amém, fique à vontade. Pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Eu quero, antes de mais nada, agradecer também, fazer minhas palavras do pastor Alex, agradecer e externar minha gratidão ao pastor Aguinaldo pela oportunidade, pela confiança e pela atenção que tem dado, juntamente com o pastor Cícero, de nós fazermos este início de aula aqui na nave da igreja. Fico muito feliz porque a gente fica mais na liberdade de mostrar aos irmãos algo que nós gostaríamos de projetar. Glória a Deus. Obrigado, pastor Alex, pela confiança também de nos conceder esta oportunidade para que nesta aula, neste início, nós pudéssemos ministrar aos nossos alunos e alunas e a toda a igreja que está aqui reunida. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Eu queria que o amado irmão já projetasse o primeiro versículo bíblico que eu quero usar como base para a nossa fala. É Daniel, você pode abrir em Daniel, isso aí mesmo, ó. Daniel capítulo 12, os irmãos vão me ver lendo bastante aqui. E o versículo 4. Está aí projetado na tela aí, para os irmãos visualizarem. E eu coloquei ali detalhado, que é o que nós vamos usar esta noite para falar esta aula tão importante sobre o Apocalipse. Quem ama aqui o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse não é um livro de terror, viu, irmãos? É um livro profético. Tem pessoas que eles não leem o Apocalipse porque fala ali da besta, não é? Da besta que surge da terra, do mar, e alguns ficam apavorados aí. Mas é uma bênção de Deus porque é a soma de todos os acontecimentos proféticos, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Daniel capítulo 12, versículo 4, sem perdermos tempo. O que é que diz aí, meus irmãos? Quem pode ler para mim, por favor? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. E tu... Muito bem. Continue. De uma parte para outra. Muito bem, você pega essa palavra ali, e sela, fala comigo, e sela este livro até o tempo do fim. Essa palavra hebraica aqui, meus irmãos, fala comigo, etiquetes. Obrigado, significa até o fim. Esse fim, passa o outro versículo bíblico, que é o que nós vamos, essa frase, isso, muito bem, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, Apocalipse 22, versículo 10, todos nós, 1, 2, 3, e disse-me, próximo está o tempo, é a mesma palavra que Daniel usou para o tempo, para se referir ao tempo. Mas observem que para Daniel o anjo diz, sela o livro, encerra as palavras e sela o livro. Mas para João o anjo já não disse isso, ele disse assim, não seles, porque o tempo está próximo. Fala comigo, hot kairos, estim egus. Esse kairos que os irmãos estão vendo aqui, na projeção, pastor Aguinaldo, ele é o tempo eterno de Deus que está vindo. O anjo, ele está dizendo para João, não cele o livro, porque o tempo eterno está vindo de cima para baixo. E o nosso, olhe para o seu relógio aí, quem tem relógio aí, Eu não tenho, mas isso aqui vai acabar, porque a cidade está descendo da eternidade, e quem construiu a cidade foi o teu Deus, com matérias-primas da eternidade. E as muralhas da cidade têm 12 portas, e nas portas 12 anjos. Glória a Deus.
Então, essa cidade que desce, ela está trazendo o tempo Kairos para nós. Fala Kairos. Você já ouviu bastante essa palavra. No próximo versículo, que é a próxima imagem, que é o próximo texto que eu uso, é o que o pastor Alex leu aqui na leitura, o capítulo 1 e o versículo 3 do livro do Apocalipse. Eu vou usar bastante palavras gregas, porque o Apocalipse foi escrito em grego, todo o Novo Testamento, não é? Então, em grego está assim, ó, Makarios, agnoskon, kaiakuo, logos, profeteias, kaiteruntes, em autós, grafom, gar, kairus, egus. De novo, ele usa a palavra aqui, ó, o tempo está perto. Então, diga comigo, bem-aventurado, Makarios, diga Makarios, afortunado, mais do que feliz, é os que leem, fala anagnoskon, todos irmãos, vocês vão participar comigo, tá? Você vai me ajudar a falar nesta noite. Diga anagnoskon, akuo. Veja que esse anagnoskon é os que leem esmiuçando, não é ler somente por ler, não é? Porque a Bíblia é tão atual, toda a Escritura é tão atual, que a tinta ainda está secando. Aleluia! Então o Apocalipse ele é muito atual, não é um livro histórico que ficou lá só na era apostólica, não. É um livro que está em constante evidência. Diga comigo, akuo é ouvir a ponto de ficar fazendo eco. Lembra quando Deus chamou Samuel por 3 vezes? Samuel, Samuel, Samuel. Então ler esmiuçando, ouvir a ponto de ficar fazendo eco, você ir para casa pensando na palavra, dormir pensando na palavra, acordar pensando na palavra, trabalhar pensando na palavra, voltar do trabalho pensando na palavra, vir ao culto pensando na palavra, e assim você é um crente avivado. Logos profeteia, keiteruntes, fala teruntes. Esse guardar aqui é guardar como tesouro precioso para observar sempre. E o kairos egus, que é o tempo eterno que está se aproximando. No próximo versículo, que é a próxima imagem que o irmão vai projetar, aí João diz assim, ó, capítulo 1, versículo 19, para ficar bem acessível para os irmãos, para nós ganharmos tempos, eu já digitalizei aí. Diz assim, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ele está em Pátimos. Então ele diz, Jesus diz para ele, escreve as coisas que você viu. Escreve toda a revelação que você viu. Depois Jesus diz para eles, escreve as coisas que são, as coisas que está diante dos seus olhos. E depois Jesus diz para João, e as que depois destas hão de acontecer. Aí nós entramos aqui, porque a nossa visão apocalíptico, ela é futurista, porque o livro do Apocalipse se baseia exatamente nisso, as coisas que tens vistos, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro que está para se cumprir, se desencadear uma série de acontecimentos na terra, e tudo relacionado à igreja, a Israel e às nações. Diga igreja, diga Israel, diga as nações. O apóstolo João, ele está nesta ilha chamada Pátimos, por causa da palavra e do testemunho do Senhor. Quando Jesus foi atrás de Pedro para restaurar o ministério de Pedro, e Jesus indaga a Pedro, faz 3 perguntas a Pedro. Ele diz, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde com um verbo que não significa amor. Nas nossas traduções de Jerônimo, diz, eu te amo, mas só que Pedro não disse eu te amo, Eutímio. Pedro disse, eu gosto do Senhor, eu tenho afeição pelo Senhor. Só que o sentimento que Jesus queria de Pedro não era só afeição, não era um sentimento Filadelfia,
mas era o mesmo verbo que Jesus está dizendo. Pedro era um cristão muito difícil de demonstrar o que sentia. Ele era um tanto que insensível nessa particularidade. E Jesus disse: Pedro, agapomen pleontouton, amas-me com amor sacrificial, com amor a ponto de dar a própria vida por mim, como eu dei a minha vida por você? E aí Pedro diz: Filéus, eu gosto do Senhor. E Jesus pergunta 3 vezes, 2 vezes. Então Pedro se incomoda ali também com a presença de João. João está ali. E Pedro diz: e desse aí, o que será? Aí Jesus profetiza, porque Jesus é recíproco. Esperei você reagir, mas deixa para lá. Eu disse que Jesus é recíproco. Pergunte para mim, por quê? Pergunte por quê. Pergunte, irmãos, pergunte com vontade. Por quê? Porque todos abandonaram Jesus. Os discípulos abandonaram Jesus. Até Pedro, que disse: eu irei contigo até a morte. E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Aleluia. E todos abandonaram. Pedro seguia Jesus de longe. Jesus fez um esforço especial para olhar para Pedro com o seu olhar de ternura, de amor, porque no olhar de Jesus tem graça, e Ele está olhando para você nesse momento. Eu disse que o olhar de Jesus tem graça, e Ele está olhando para você neste momento. E Ele olhou, Ele estava muito machucado, muito ferido, e ali, irmãos, Ele olhou para Pedro, e Pedro chorou amargamente. Já aqui, porque além de ser uma aula, irmãos, nós vamos aplicando e Deus vai falando conosco. O nosso problema é que o galo tem cantado todos os dias na nossa vida, mas não temos chorado amargamente como Pedro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele se incomoda com a presença de João, mas a permanência de João como último dos apóstolos, que não morreu por martírio, mas por idade avançada, é um ato de reciprocidade do Mestre Jesus. Porque João foi o único que ficou ao pé da cruz, lembra disso? Jesus na cruz, pastor Aguinaldo, faz um esforço, o senhor lembra? Ele faz um esforço assim, ele estava muito ensanguentado, ferido, espancado. Isaías, no capítulo 50, tem essa visão que os judeus arrancaram assim, com as mãos, a barba de Jesus, os cabelos de Jesus, machucaram muito Jesus. Ele estava com dificuldade de falar, cheio de hematomas nos lábios, com a boca inchada, e ele faz um esforço especial, olha para baixo e vê Maria, e vê João, o seu discípulo amado. E ele diz assim para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E o próprio evangelista, que é o próprio João, ele diz: e daquele momento em diante, a sua mãe, o seu discípulo amado, a recebeu na sua casa. Então, a reciprocidade de Jesus me encanta, porque João, ele até que queria ser martirizado como Paulo, porque morrer naquela época pela fé em Cristo era um privilégio. E o tempo mais difícil que a igreja está passando na terra não foi o tempo das arenas, do Coliseu, das fogueiras, da aquisição. Os dias mais difíceis da igreja evangélica brasileira são os dias que nós estamos vivendo. O tempo da frieza, da falta de amor, da indiferença, do partidarismo, do egoísmo. Então nós estamos vivendo dias, irmãos, que tudo nos mostra que o rei está voltando. Mas eu estou aqui esta noite para dizer a você que não basta crer que Jesus vai voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar?
Não basta apenas crer, você tem que amar a vinda de Jesus. Amar a vinda de Jesus. E esta é a pergunta que o Espírito Santo nos faz esta noite. Você ama a vinda de Jesus? Porque muitos nem querem que Jesus volte, porque se Jesus voltar vai estragar os planos dele. Quando eu vim para Jesus, eu não vim por causa da teologia de John Darby. Não, John Nelson Darby. Porque nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, que os tradicionais e outros que nos atacam, eles, e até muito perigosos para os novos convertidos e aqueles que estão começando a entrar na escatologia bíblica, é não deixar esses falsos mestres, tanto da mídia como fisicamente, colocar na sua cabeça essa ideia de que o arrebatamento da igreja é uma farsa. Eles dizem isso. Eles dizem isso, que essa doutrina aí se deu em meados no ano 19, no ano 1919, pelo o John Nelson Darby. Mas, na verdade, o John Nelson Darby, ele sistematizou a doutrina do arrebatamento. Mas quando eu vim para Jesus, eu vim não por causa da teologia ou da compreensão que esses mestres tinham acerca do assunto. Eu vim porque eu já ouvia nos cultos relâmpagos que os irmãos faziam, os irmãos cantando: glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quem conhece esse hino? Glória, cante. Aleluia. Eu espero ouvir. Estas palavras foram me nocauteando, foram marcando a minha vida. E aí, quando eu vim a Jesus, eu vim nesta certeza de que Jesus, ele trata com três povos de forma diferente. Ele trata com a igreja de uma forma, com as nações de outra forma e com Israel de outra forma. Você não pode colocar a igreja no meio dos acontecimentos relacionados a Israel. Mais à frente, no médio, os irmãos vão estar estudando sobre as 70 semanas de Daniel, os irmãos vão estar se aprofundando no assunto. Porque Paulo, ele diz que o Senhor Jesus, ele não nos destinou para a ira. E a ira, ela é os 7 anos de grande tribulação que este mundo vai passar, e Israel vai passar, porque eles rejeitaram o sangue da novilha avermelhada de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas Jesus não morreu dentro de Jerusalém. Ele não morreu no altar de sacrifício, porque se ele tivesse morrido dentro de Jerusalém, somente Israel seria salvo. Ele morreu fora da porta. E ele disse: como Moisés ergueu a serpente no deserto, eu serei suspenso na cruz e atrairei a muitos para mim. O arrebatamento é uma aquisição do que Jesus fez na cruz. Aleluia, glória a Deus. Então, essa é a nossa visão, a visão futurista. É uma visão futurista do Apocalipse, que tudo que está escrito vai acontecer. Você crê nisso, irmão? Levante a sua mão. Você crê nisso? Aleluia. No próximo versículo, aí tem a definição e conceitos, não é? Fala comigo, escatós, logia. Então, escatologia é uma junção de duas palavras bem básicas, os irmãos sabem. Tratado do fim, doutrina das últimas coisas. Agora eu vou contar de 1 até 3 e eu quero que você leia aqui para mim, ó. 1, 2, 3. Ao pé da letra. Então veja que não se trata apenas de uma inspiração, como por exemplo os livros, até mesmo os livros escatológicos do Antigo Testamento, porque não é só o Apocalipse que é escatológico. O livro de Joel ainda vai se cumprir grande parte, principalmente quando Deus fala na boca do profeta. Isso aí
nos arremete ao Armagedon, quando Deus diz assim: multidão, multidão, no vale da decisão. Então, nós sabemos ali o capítulo 2, versículo 28, que a igreja primitiva, ela recebeu a primeira chuva, que é a chuva temporã. A vinda do Espírito Santo é um presente para nós. Porque a igreja é a única, pastor Renato, meu amigo pastor Abraão, a igreja é a única instituição na terra que tem o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Nem Israel tem o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está na noiva dizendo: vem, vem. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, irmão, pode falar em línguas, viu? Não é proibido. Estamos num culto. O Espírito que está na noiva está dizendo: vem. E a Bíblia diz assim, que a noiva também diz assim junto com o Espírito: vem. Vem, e quem tem ouvido, ouça, e quem tem sede, venha. Vem, vem. Glória a Deus, glória a Deus. Então, é um privilégio dos salvos ter o Espírito Santo, porque é Ele que vai é o nosso Eliezer, que vai nos arrebatar, aleluia, para o nosso Isaac, que é Jesus Cristo. Aleluia. Por isso não devemos entristecer o Espírito com o qual estáis selados para o dia da redenção. Quem está selado aqui? O selo ainda não é o batismo. O selo foi na conversão. Quando você veio, Jesus te deu o Espírito Santo. Lembra quando Jesus entra no cenáculo, eles estão trancados, e aí eles não eram selados ainda com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em pessoa estava com eles. Esperei reagir, mas deixa para lá. Mas Jesus entra com as portas fechadas, Ele entra com a porta fechada, Ele entra aonde você não tem possibilidade de entrar. Jesus entra. Jesus entra para expulsar o medo, a melancolia, a depressão, a ansiedade, o medo do amanhã. E Jesus entra, e a primeira coisa que Ele faz é mostrar os escravos. Só que os escravos estão pelo poder da ressurreição. Isso, me ajude. E Jesus já entra e fala assim, ó: toca aqui, Tomé. Aleluia. Oh, glória. Eu imagino Jesus: toca aqui, Tomé. Aleluia. Oh, o Espírito não tem carne e osso, como você vê que eu tenho. O Pai me deu esse corpo. Eu encarnei nesse corpo. Exerci o meu ministério. Estou parafraseando para você entender o mistério da palavra. Eu exerci meu ministério por 3 anos e meio nesse corpo, sofri nesse corpo, fui crucificado nesse corpo, mas ressuscitei nesse corpo, vou subir nesse corpo e vou voltar com esse corpo. Mas quando Jesus entra, porque esses 40 dias que Jesus passou com eles, aconteceu muita coisa, e Jesus disse assim, ó: recebei o Espírito Santo. E tendo dito isto, eles foram selados. Aleluia. Uma preparação para o Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Então veja que é um privilégio seu, você tem que se alegrar, você precisa se alegrar, porque você tem o Espírito Santo. E ninguém diz glória a Deus, ninguém diz aleluia, a não ser pelo Espírito Santo. Até quando você diz aleluia sem vontade, glória a Deus sem vontade, é o Espírito Santo que está dizendo glorifica.
Porque quando Daniel Berg e Gunnar Ving descobriram que Jesus tem que ser glorificado, eles foram expulsos do tradicionalismo e veio para o pentecostalismo. E Jesus batizou uma anciã com 99 anos. E eu imagino ela assim, ó. Porque o Espírito Santo foi dado à igreja para glorificar Jesus. Aleluia, escatologia, tratado das últimas coisas. Então eu acho isso extraordinário, termos o Espírito Santo, porque Israel rejeitou, mas a igreja está aqui, e aleluia, e Jesus disse assim, ó, eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador, e Ele estará convosco. Não é mais por porção, não é mais individualmente, não, é pleroma, é plenitude. Eu vou derramar do meu Espírito. E Ele derramou, irmãos, Ele derramou, aleluia. Mas eu creio, não sei você, mas eu acredito, que antes do arrebatamento da igreja, vai ter um culto do céu na terra. O que significa? É que Jesus, Ele está com saudade de batizar com o Espírito Santo. Jesus está com saudade de você. E Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O que significa isso ao pé da letra? Vamos passar outra imagem. Eu preciso respeitar o horário. Fala comigo, Apocalipse e Jesus Christos. Que coisa linda. Significa, ó, revelação. Revelação. A procedência da revelação é de Jesus Cristo. Aleluia. No ano 95 a 96 depois de Cristo, João estava em Patmos, que significa mortal. Ele queria ter morrido por martírio como Paulo, como os apóstolos. Veja a maneira de como eles foram martirizados. Pedro numa cruz de cabeça para baixo, tá certo? Os discípulos, e como eu falei, era um privilégio morrer por sua fé em Jesus Cristo. Na grande tribulação, morrer vai ser um privilégio daqueles que perseverarem. Faça assim com a mão. Faça assim, faça isso. Me ajude. Diga assim, na grande tribulação, Jesus também vai salvar. Agora, você vai fazendo assim, tá bom? Você está ministrando a aula comigo. Na grande tribulação, diga, são 5 condições para ser salvo. Agora, vira para a pessoa que está ao seu lado, com muito respeito, diga assim, ó, é melhor ser salvo agora. Faça assim, para ser salvo, no período tribulacional, tem que ser batizado. O meu batismo agora é simbólico, diga. Mas naqueles dias, é batismo literal da morte. Decapitação, diga, decapitação, diga. Isso. Decapitado por amor a Cristo. Diga, em segundo lugar, não pode aceitar a grande Babilônia, uma falsa religião que o anticristo vai usar, diga. Como cavalo, diga, para o seu reinado. Muito bem. Diga, em terceiro lugar, não adorar a imagem da besta. Vai vendo, para ser salvo na grande tribulação. Diga, não aceitar a imagem da besta. Obrigado por vocês estarem me ajudando. Diga assim, em quarto lugar, aceitar a pregação das 2 testemunhas. Aleluia. Aí vai se cumprir a palavra de Joel. Tocai, é das 2 testemunhas, a trombeta em Sião. Porque as 2 testemunhas, pastor Alex, vai ser uma pedra no sapato do anticristo.
eles vão vir na origem da unção. Zacarias capítulo 4, eles são alimentados por um castiçal cheio de azeite, um tubo. As duas oliveiras são as duas feridas da rocha, mas isso aí é só para o bacharel. As duas feridas da rocha, aleluia, quando Moisés, bom, deixa para lá. E aí, meus irmãos, olha aqui, fala, em quinto lugar, aceitar a pregação dos anjos, cujo conteúdo é: temei a Deus e dá-lhe glória. Quando a igreja for tirada da terra, esses anjos que não foram dado a ele esse papel de evangelizar, foi a igreja que é a assistência do evangelho na terra. Eles vão sobrevoar nações que nunca ouviram falar de Jesus. Os anjos. E a mensagem é: temei a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Aleluia, aleluia. Por isso eu digo, Jesus vai salvar sim, porque tem um remanescente de Israel. Muitos vão aceitar a Cristo, muitos vão ouvir a mensagem porque as duas testemunhas, irmãos, as duas testemunhas, elas têm a missão de, diga comigo, reviver o ministério de Cristo. Diga mais alto: reviver o ministério de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. E aí, quando eles acabarem o seu ministério, Deus vai permitir que eles sejam mortos, e os seus corpos vai jazer em praça pública, porque ninguém pode te matar antes de você cumprir a sua missão. Você não pode morrer antes de você cumprir a sua missão. Aleluia. E eles vão ser ressuscitados e vai culminar com a descida da cidade e a ressurreição dos mártires, que ainda é a primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é longa. Jesus morreu e muitos ressuscitaram, entraram, primeira ressurreição. Ela continua em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58, eis que vos digo um mistério, o arrebatamento é um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, porque no momento, diga no momento, no abrir e fechar de olhos, diga no abrir e fechar de olhos, pisca os olhos aí, pisca os olhos. Ante o soar da última trombeta, essa última trombeta não faz parte das trombetas de juízo, é uma trombeta só do despertar dos mortos, aonde os cemitérios, todos os túmulos serão arrebentados, aonde tiver um osso de um crente, um átomo, uma molécula. Imagine esse toque, esse retumbar, somente quem tem o Espírito Santo vai ouvir. Agora você está preparado aí? Pastor Alex pediu para mim dar lugar. Aleluia. Você está preparado? Quem está preparado aí? Eu vou perguntar o seu nome, aí você me diz qual é o seu nome. Pode ser todos de uma vez. Positivo? Qual é o seu nome? Só que quando a trombeta tocar e o teu nome for chamado, não é esse nome. É o teu novo nome, que só o Espírito que está em você. O nome que foi escrito no livro da vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu imagino os túmulos abertos, irmãos. Aleluia. E o coveiro indo lá, o que foi que aconteceu? Foi uma enchente, foi a noiva que foi tirada da terra, e os mortos e os vivos foram arrebatados, aleluia.
Se você não se alegra com essa mensagem do arrebatamento, você não se alegra em lugar nenhum. No momento, no abrir e fechar de olhos, é a transformação dos mortos e dos vivos. Vai ficar meia, vai ficar sapato, vai ficar gravata, vai ficar terno, vai ficar aliança, vai ficar relógio, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar tudo. E o seu corpo... No momento, não abrir e fechar, porque quando Paulo foi arrebatado no terceiro céu, Deus revelou muita coisa para ele, irmão. Aleluia. Mas ele tinha uma tendência de se exaltar. Aí Jesus deu um espinho na carne. Mas para João não precisou espinho. Porque João era humilde para fazer isso, ó. Aleluia. Não precisa espinho na carne de João, não. O Paulo fala, para que eu não me... Fala, para que não... No grego é porque fala de tendência. Se exaltar. Fala o espinho na carne. Quem crê que Deus está falando aqui, irmãos? Diga, o espinho na carne. Não é para desviar. Mas é para me manter humilde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Aleluia. Para manter humilde e de joelhos nos pés do Senhor. Passe por gentileza o exemplo do nome do termo Apocalipse. Os irmãos vão gostar aqui, ó. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me importa essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele falou assim, ó, gar ean euanguelizo, fala euanguelizo, fala, pode enrolar a língua, não tem problema, euanguelizo. Então isso aí é, tudo que termina com eu é coisa boa. Por exemplo, o nome do pastor ali, pastor nosso Eufrazino, nosso querido pastor Eufrazino, que nos dá a honra de estar conosco, começa com a palavra eu, não sei o significado do nome dele, mas é coisa boa. Euanguélio. Passa a outra página. Não, deixa aí, ó. Muito bem. Eunice, olha lá. Eunice. Diga Eunice. Boa Vitória. Alguém se chama Eunice aqui? Acho que não, né? Eunice, Boa Vitória. Diga Eugênia. Bom nascimento, porque paligenesia é novo nascimento, regeneração. Eugênia. Bom nascimento. Eulália ou Eulalia é boa fala, boa palavra. Diga, boa palavra. Agora vamos entender o Apocalipse. O nome Apocalipse. Calipto, fala calipto. Lembra daqueles pés de eucalipto? Quem lembra? Lembra, pastor? Cheiroso, né, pastor? Faz aquela sombra, né? Exatamente. Então veja só, calipto, Ronaldo, significa sombra. E eucalipto, boa sombra. Fala, boa sombra. Você está na sombra do Onipotente. Aleluia, você está no esconderijo do Altíssimo. E aqui o diabo não te acha, porque você está escondido em Deus. Eucalipto, passa outra imagem, por favor. Agora fala apo, é tudo preposições gregas. Os irmãos vão estar estudando aí mais para frente. É uma preposição que significa para longe de, distante de, afastado de. Portanto, apocalipto, afastado da sombra, ou seja, trazido às claras. É como se Jesus pegasse João, ele estava na ilha de Pátimos, quem sabe ali, muito triste, e aí desesperançoso, e aí Jesus, num ato de reciprocidade tremendo, aparece para ele, e você vai ver como é que Jesus apareceu, aleluia, Jesus traz ele às claras assim, e Jesus revela para ele, aleluia, a história da humanidade. Passe por gentileza a outra imagem. Muito bem, vamos falar um pouco sobre as muitas interpretações para finalizar.
diferentes básicas entre a escola pré-milenista. Essa é a grande problemática, irmãos, para quem estuda a escatologia bíblica, é justamente as muitas interpretações. No meu ponto de vista, atrapalha muito, porque você tem que ter a sua apologia, você tem que saber de que corrente você é da Assembleia de Deus, você é assembleiano, tá certo? Então, o que é que essas vertentes dizem? O pré-milenista e a milenista, grava essas palavras, você vai precisar delas lá na frente. Fala pré-milenista, fala amilenista. Muito bem. Entre os defensores do arrebatamento, que somos nós somos pré? Nós somos pré? Quem acredita que Jesus vai arrebatar a igreja aí? Agora, se Jesus fosse arrebatar a igreja no meio ou depois, não teria necessidade de ser arrebatamento. Pegou aí? Então veja só, nós somos pré-tribulacionistas. São hermenêuticas provenientes da adoção de métodos de interpretação divergentes e inconciliáveis. Eles não chegam a um acordo. Passe mais para frente. Quiser colocar, viu, pastor, fazer alguma colocação, fica à vontade, tá bom? A declaração de fé. Você é de que igreja? Você é de que igreja? Você é da Assembleia. Então fica muito uma coisa sem anexo, você ser da Assembleia e crer que vai passar pela... Passe você, eu não vou passar não. E aí, irmãos, é uma hermenêutica defeituosa, que eles usam para dizer que a igreja, eu fico tentando entender eles, porque eles pegam os mártires da grande tribulação e dizem, é a igreja. Quem são esses? São aqueles que vieram, irmãos, não é a igreja já foi arrebatada, ó. Aleluia. E a igreja vai ser arrebatada como para que dentro de um comboio que desce em alta velocidade. E a igreja vai assistir de camarote, aleluia! Mas aí, a sequência dos acontecimentos é arrebatamento, fala arrebatamento, tribunal de Cristo, que é uma avaliação das obras. Mostra as duas mãos aí para mim, as tuas duas mãos. Não assim, ó. Jesus vai dizer, Luciano, você chegou até aqui, né? Agora mostra as tuas duas mãos. Deixa eu ver as tuas obras. Se as tuas obras for de femo, fala femo, madeira e palha, meu Deus. O femo suporta o fogo, irmãos? Não. A palha suporta o fogo, e esse fogo não é fogo da terra, é fogo do céu. É um fogo do céu que vai nos provar, porque lá é tudo transparente. Lá é tudo transparente, Ronaldo. E aí, Deus vai dizer, mostra as mãos aí, Luciano. Deixa eu ver se o que você fez lá foi para a glória, para o pastor Renato lhe ver. Deixa eu ver que o que você fez foi para o pastor Aguinaldo lhe ver e reconhecer você. Deixa eu ver, é assim ou não é, irmãos? Estou falando alguma coisa errada? Não, deixa eu ver se é de madeira. Porque uma coisa é eu fazer, e outra coisa é eu fazer com amor para Jesus. Aleluia. Mas se for de prata, que está relacionada à redenção, e a ouro, receberá galardão. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas eu vou ler aqui na minha página, porque aí os irmãos não vão ter uma visibilidade perfeita. Eu quero ler aqui, ó, o tratado das Assembleias de Deus, declaração de fé, obrigado, de 1916, mas na verdade esse é o último, né? Mas na verdade no ano de 1916 foi o primeiro que foi lançado com as doutrinas primordiais. Então veja só, nós cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento, tudo está relacionado à descida da cidade. Nós não podemos tirar a cidade disso aí, porque o arrebatamento da igreja está ligado com a descida da cidade, irmãos. Aleluia! Quem crê que a cidade está descendo? Aleluia! Quando o sol vê a cidade, ele vai se apagar.
Porque a glória de Deus vai trazer o tempo eterno. As estrelas vão cair, o sol vão se apagar, a lua, os céus vão se enrolar como cortina. Ele vai dizer: eu crio novos céus e nova terra, e tudo vai voltar a ser como era antes. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele reina, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Então, está aqui, não dá tempo de ler, mas está aqui, os irmãos que desejarem, eu vou estar colocando aí no grupo da FAESP aí, a declaração de fé, o que nós cremos, irmãos. Cremos no arrebatamento da igreja, na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento para a igreja e na parousia para o mundo. Diga parousia. Passa a outra imagem, por gentileza. Aí está, eu fiz com muito carinho, só com o desenho já era para você estar dando glória a Deus, mas deixa para lá. Com muito carinho eu fiz, porque nós somos dispensacionalistas. Você é pré-tribulacionista, fala pré-tribulacionista, dispensacionalista. Porque nós cremos nisso aqui, fala Bereshit. Então, aqui, eternidade passada, diga eternidade passada, que é antes da criação, diga eternidade passada. Tudo bem. Aí nós temos a primeira dispensação, diga inocência, consciência, governo humano, promessa, que também é patriarcal, diga lei, graça. Essas 5 já passaram. Já passou a consciência, já passou a inocência, a consciência, o governo humano, a promessa, já passou a lei, e nós estamos na... E quem manda é o Espírito Santo. Aleluia! Quem manda é o Espírito Santo, que está na noiva. E Paulo diz, pastor Alex, fique em pé, por gentileza. Pastor Anderson, me dê a honra, fique em pé, vem aqui, pastor Anderson. Coloca o peso do seu corpo na minha mão. É como se o anticristo quisesse aparecer e o Espírito Santo está dizendo: quem manda aqui sou eu. Aleluia, aleluia. Então, obrigado, pastor. Então ele quer, ele já está aí, já está aí. Doido para aparecer, mas o Espírito Santo está assim, Aleluia. Aleluia, até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado pelo Espírito daqui? Aleluia, aleluia. A graça, irmão, graça, você está na graça. A graça é como o azeite que as virgens prudentes tinham. O azeite é a graça, é uma capacitação para suportar o tempo da tardança. Jesus tarda, do ponto de vista sim, mas do ponto de vista espiritual não. Um poucochinho de tempo. Poucochinho de tempo. E aquele que há de vir virá. Não tardará. Aí a Bíblia diz: mas se tardar, espera, porque você tem graça. Você tem azeite. Aleluia! E aí, meus irmãos, na graça, Jesus morre aqui, ó a cruz lá, ó a cruz de Cristo lá, já estou finalizando. E aqui Jesus disse uma frase que é a frase mais poderosa de toda a Bíblia. Qual é a frase mais poderosa de toda a Bíblia? Está, meu Deus, está pago. Tetelestai, está cumprido, está perfeito. Aleluia, eu cumpri a lei, eu satisfiz as exigências da lei. Aleluia, está consumado. A igreja entra. Loami, você era Loami, nós éramos Loami, mas agora você é Ami, você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é o povo de Deus. Aleluia, aleluia. Você é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é muito abrangente. Aqui, depois da graça que a igreja sai, ó a igreja saindo. Tá vendo uma noivinha aqui, Tá vendo lá uma noivinha? Olha lá, a noivinha. A noiva, que é a igreja composta dos gentios, nações, ela é tirada da terra e aqui o primeiro selo é rompido. Só que, pastor Cícero, do primeiro selo para o segundo tem um espaço de tempo de 3 anos e meio. Não é simultâneo. O primeiro é aberto e aparece o anticristo, que é o pirata.
Será que tem crente pirata, irmão? Bom, deixa para lá. Tudo que é de pirataria da nossa vida não faz parte do reino. E aí o pirata aparece, porque ele quer chamar a atenção para o cavalo. Mas ele aparece aqui, ó. Só que aqui a máscara cai. Aí o segundo selo, depois de 3 anos e meio, porque não teve espaço para colocar, depois de 3 anos e meio, aí o segundo abre. Aí depois do segundo em diante é simultâneo. Aí vem o cavalo vermelho, que é do Islã, o anticristo. E o anticristo vai dizer: eu quero que você destrua a falsa igreja e quebre o pacto de paz com Israel. E aí é onde começa, irmãos, outra história. Muito bem, eu finalizo dizendo, aqui tem um milênio, que são anos sabáticos, a gente chama de milênio, mas são os anos sabáticos, porque Jesus não pode reinar na terra como a terra está. Israel está em dívida. Lembra quando eu falei que a primeira coisa que Jesus ressuscitou, ele fez o que para os discípulos? Mostrou os sinais que estavam cicatrizados pelo poder da ressurreição. Só que Zacarias diz que quando Jesus vir, vão dizer assim, que feridas, no hebraico é feridas abertas. Como é que está cicatrizado há quase 3.000 anos atrás e agora está sangrando? Você não vai perguntar por quê? Eu só vou perguntar se você se humilhar mais. Porque Israel falta pedir perdão para Jesus. O poder do perdão cicatriza feridas. Aleluia! Que feridas são essas? E eles vão ver e vai se cumprir o Salmos 46, quando eles estiverem como um Davizinho, desafiado por Golias, pelos exércitos, o Armagedon estará em evidência. Aí eles vão olhar para o céu e vão ver a cidade descendo. Eles vão dizer: olha lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha lá, há um rio, há um rio, há um rio, há um rio que sai de debaixo do trono, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Olha lá, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e disse: aquietai-vos, parem de lutar, esta guerra é minha. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue avivando a tua esperança. Que Deus continue avivando a tua esperança. Olha, Deus está dizendo, ó, se afaste um pouco da terra, se aproxime mais de mim. Porque eu quero te revelar segredos ocultos. Aleluia, eu tenho um prazer. Olha o que Deus está dizendo para nós nesta noite. E eu, com muita ousadia, sem medo, sem temor, eu abro a minha boca para te dizer: Deus está te dizendo, eu tenho prazer em me revelar para você. Eu quero me revelar para você. Quantos recebem esta palavra? Amém. Obrigado, meu pastor, obrigado. Quando angelical trombeta neste mundo eu vi, o meu nome ouvirei Jesus chamar. De pés, pois eu creio na promessa. 469. Para cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Declare: glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar.